No vídeo dessa semana eu quero falar com você sobre emoções negativas. Se a gente parar para pensar, principalmente aqui no nosso país, a gente tem uma cultura que a gente meio que foge quando o assunto se trata de emoções negativas. Se você conhece uma pessoa que está passando por um momento triste, que essa pessoa está mais triste, mais depressiva, a gente costuma, por um determinado tempo, a gente até fica na convivência com essas pessoas, mas depois de um determinado tempo a gente costuma fugir. Vamos ser sinceros, a gente foge desse tipo de pessoa, por quê? Porque a gente atrela muitas vezes tristeza com pessimismo. Então é um tipo de pessoas que a gente não quer muitas vezes ter por perto, né? E quando o assunto é com a gente, muitas pessoas se dizem otimistas, se dizem bem resolvidas, mas quando sente uma tristeza, quando sente uma melancolia, muitas pessoas ditas bem resolvidas têm a tendência a colocar isso debaixo do tapete. Só que as emoções, elas são uma forma que o nosso inconsciente tem de se comunicar com a gente. Se a gente tem um sentimento negativo, a gente precisa avaliar por que a gente está com aquele sentimento negativo. Fingir que aquilo não está existindo não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, porque as emoções, elas estão dentro da gente e de alguma forma elas precisam se manifestar. Se elas tentam se manifestar através da emoção. Se isso não acontece, ela vai se manifestar através de uma outra forma no nosso sistema nervoso, né? No nosso corpo. Quantas doenças a gente ouve dizer que são de fundos emocionais? Inclusive, para você ter uma ideia, e foi por conta deste artigo que eu resolvi gravar esse vídeo, no dia 21 de julho saiu uma pesquisa, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Foi publicada uma pesquisa que aumentou muito o número de pessoas sofrendo com a síndrome do coração partido. O que é a síndrome do coração partido? As pessoas, elas têm todos os sintomas de um infarto, como se elas estivessem infartando, só que quando faz o eletrocardiograma, consegue verificar que tem realmente alguma alteração no coração. Mas quando vai passar por um cateterismo, é verificado que não existe nada de errado nas veias. Mas tudo aquilo foi causado, a dor no coração, a pessoa tem a dor no peito, ela sente mesmo que ela vai morrer, tudo aquilo foi causado por conta, muitas vezes, de uma emoção negativa muito forte. Agora vamos pensar no momento que nós estamos vivendo. Todo mundo tinha muitas expectativas para o ano de 2020, né? Todo mundo tinha algum sonho, alguma meta, algum objetivo e de uma hora para outra, né, a pandemia se instalou no mundo e nós estamos aí, vivendo, né, procurando viver um dia de cada vez. Mas como que fica as nossas emoções diante de tudo isso? Como que fica todos os sonhos que nós tínhamos, todas as expectativas que nós tínhamos para esse ano, diante de tantas frustrações que foram causadas? A gente está vendo muitas pessoas, infelizmente, perdendo entes, perdendo pessoas próximas, pessoas ficando doentes. Nós estamos vendo pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo condições financeiras. Nós estamos vivendo um ano de muitas perdas. E as perdas, elas podem causar emoções negativas. Eu não pretendo nesse vídeo causar nenhuma preocupação em você. Pelo contrário, a minha intenção aqui é justamente te ajudar. Primeira coisa, a gente precisa tomar alguns cuidados, e isso eu tenho acompanhado muito, né? Tanto com as pessoas, com os meus clientes, quanto com os meus amigos, as pessoas que eu me relaciono e converso. Eu vejo que esse momento a gente precisa cuidar das nossas emoções, tanto as emoções negativas quanto as emoções positivas. Vamos falar um pouquinho mais das emoções negativas. Quais os cuidados que a gente deve ter? Se eu percebi que de vez em quando eu estou preocupado, que eu estou triste, que eu estou melancólico, não joga isso para debaixo do tapete.
Eu sei que tem muitos profissionais, inclusive da minha área, muitos coaches, muitos palestrantes, que falam, tá pensando alguma coisa negativa, muda esse pensamento. Tá, mas se você tá sentindo alguma coisa negativa, pensa que essa emoção, ela tá tentando de alguma forma se comunicar com você. Antes de você mudar de pensamento, gasta um tempinho, investe um tempinho da sua vida para investigar o porquê você está sentindo o que você está sentindo. Eu faço muito isso comigo, né? Quando eu percebo algum incômodo, quando eu percebo que alguma coisa não tá legal, eu paro um pouquinho e eu vou refletir. Por que eu estou dessa forma? Né? Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu estou me sentindo angustiada? Por que eu estou assim? Da onde vem esse sentimento? Converse um pouquinho com a sua emoção. Se você perceber que isso vem te sufocando, procure alguém para conversar. Às vezes só o fato de a gente colocar para fora tudo que a gente está sentindo já ajuda em muito na nossa inteligência emocional. Você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um amigo que saiba escutar, porque tem muitas pessoas que quando a gente vai começar a falar aquilo que a gente está sentindo, a pessoa ela já quer vir com uma receita para você. Eu falo que a gente tem muito de consultor, né? Porque tudo que alguém fala, eu tô sentindo isso, alguém já vai querer resolver, trazer uma solução prática para sua vida, né? Então procure alguém que saiba ouvir, né? Apenas para você poder colocar para fora aquilo que você está sentindo. Outra coisa que dá para fazer, além da terapia, além do amigo, às vezes procurar um guia espiritual, procurar um padre, procurar um pastor, procurar alguém que tenha um pouco mais de sabedoria, que vai saber te ouvir e te dar um conselho também nesse momento. E tem uma outra coisa que também ajuda muito, é terapêutico e não custa nada: escrever. É você pegar aquilo que você está sentindo, papel e caneta, escrever. É terapêutico por quê? Porque a gente tira aquilo que está dentro e coloca para fora. Muitas vezes, eu já vi muitas pessoas fazendo isso, muitas vezes as pessoas, elas, depois que elas terminaram de fazer isso, é como se tivesse tirado aquele lixo emocional de dentro delas, elas simplesmente leem aquilo e falam, nossa, isso aqui não faz sentido nenhum. Já estão se sentindo melhor, rasga e joga fora, tá? Então, assim, esses são alguns caminhos para a gente lidar com as emoções negativas. Um outro fato, eu quero nesse vídeo também tratar da questão das emoções positivas, é que eu venho percebendo que como muitas pessoas estão em processos de perdas, algumas pessoas, quando acontece alguma coisa bacana na vida delas, elas estão se sentindo culpadas em se sentir bem. Olha que louco! Né? É como que se em 2020 foi tirado o direito da gente de celebrar as nossas conquistas, né? Então isso também é algo que a gente precisa se policiar. Se na sua vida vem acontecendo coisas bacanas, né? Se você está indo na contramão de tudo isso que está acontecendo com você, do que está acontecendo no mundo, celebre as suas conquistas. Tenha gratidão, agradeça a Deus, ao universo, independente de qual seja a sua crença, mas fique feliz, né? Fique feliz com aquilo que vem acontecendo com você. Isso também gera energia e isso gera emoção positiva. E a emoção positiva, ela também tem poder de contagiar as outras pessoas. Então isso é bom, né? Então não fique preocupado, se vem acontecendo alguma coisa bacana na sua vida, aproveita esse momento, celebra, compartilha com as pessoas que estão próximas, com as pessoas que gostam de você, que se preocupam com você, porque essa emoção positiva, essa energia positiva vai ser bom tanto para você quanto para as outras pessoas também. Então o que eu quero levar você a refletir nesse vídeo é isso. Quais são as emoções que eu venho tendo na minha vida nos últimos meses e como eu tenho lidado com isso? Qual é a atenção que eu tenho dado para as emoções que eu estou sentindo? Fez sentido para você? Se fez, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.